E aí, pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Clever Sudovec e a gente vai para mais uma aula do sistema cardiovascular. Hoje dando essa continuação da parte fisiológica, vendo alguns conceitos importantes para a gente entender um pouco mais. Se você gostou, já vai deixando o seu joinha e se inscreve aí no canal. O primeiro conceito que a gente pode saber é em relação à distensibilidade vascular. O que seria isso? Seria um valor percentual. Isso que está relacionado ao aumento do volume de acordo com a pressão. E juntamente, para a gente poder entender esse aspecto, entra a complacência vascular. Complacência vascular seria a capacidade, assim a gente pode dizer, que um vaso tem de suportar determinado volume com a sua pressão. E aí, agregando alguns valores, a gente pode entender melhor. Por exemplo, a veia, já citamos que o seu diâmetro é maior que a das artérias, cerca de 3 vezes maior. Já a sua distensibilidade também é maior, ou seja, a distensibilidade das veias é 8 vezes maior que das artérias. E aí, se pegarmos esses dois valores que já citamos, como o diâmetro, que é 3 vezes maior nas veias, e a distensibilidade, que é 8 vezes maior nas veias, multiplicamos, isso daria 24 vezes. 24 vezes o quê? A complacência, ou seja, a capacidade que esse vaso tem de suportar esse volume e a pressão. As veias têm 24 vezes mais complacência que as artérias. Outro contexto importante que devemos saber é a conductância. Essa que está relacionada ao fluxo. O fluxo sanguíneo em determinada pressão. E aí vem a famosa lei de Poiseuille, que está relacionada ao fluxo laminar. Essa lei de Poiseuille que fala que a conductância é proporcional à quarta potência do raio. Outro fator importante, que é o que mais vamos citar nesse vídeo, é a pressão arterial. Essa que já citamos várias vezes. O que seria a pressão arterial? Seria a força que o coração, ou o sangue, ou esse volume, essa força que exerce sobre as paredes dos vasos. O estimado útil do sistema cardiovascular. E aí entra também a pressão de pulso, a pressão pulsátil, que nada mais é que a diferença da pressão sistólica da pressão diastólica. A pressão sistólica, que já citamos que o normal seria 120 milímetros de mercúrio, e a diastólica, 80 milímetros de mercúrio. E vão entrar alguns fatores que influenciam sobre a pressão. Podemos citar fatores físicos e fatores fisiológicos. Começando sobre os fatores físicos que influem sobre a pressão arterial. O primeiro fator é a volêmia, o volume de sangue. Um exemplo para a gente entender melhor: se eu diminuo o volume, eu vou diminuir também a quantidade de líquido que vai estar fazendo pressão sobre a parede dos vasos. Outro fator, além da volêmia que já citamos, é ela que está relacionada, por exemplo, à pressão. Se eu diminuo a elasticidade de um vaso e seja mais rígido, maior vai ser a pressão sobre ele. Por quê? Menor é a sua elasticidade. Então já citamos dois fatores físicos, a volêmia e a complacência. Agora vamos citar dois fatores fisiológicos. O primeiro fator fisiológico que podemos citar é a resistência periférica, que está relacionado totalmente ao diâmetro dos vasos. Por exemplo, se ocorre uma vasoconstricção, eu diminuo o diâmetro. Se eu diminuo o diâmetro, maior vai ser a pressão sobre esse vaso. Outro fator fisiológico, além da resistência periférica, é o débito cardíaco. O que seria débito cardíaco? É a força de ejeção do coração em sístole. Ou seja, um exemplo, se eu tenho maior ejeção, maior vai ser a pressão, obviamente. Outro conceito importante é a pressão venosa central. Ela que é a pressão venosa que vai ser exercida sobre o átrio direito. E aí dois fatores vão ser regulados por eles.
O primeiro fator que podemos dizer é o fator de ejeção do átrio direito para o lado da circulação pulmonar, ou seja, a pressão exercida sobre o átrio direito para que esse leve o sangue para a circulação pulmonar. Outro fator que vai ser regulado vai ser o retorno venoso a esse átrio direito. Então já falamos tanto de pressão, falamos de complacência vascular, distensibilidade, mas continuando nesse fator de pressão, vamos agora para o micro, a microcirculação, que está referente aos capilares. Já falamos que os capilares são vasos de troca, já falamos que eles trocam nutrientes e oxigênio com os tecidos, porém, existe uma pressão nesses capilares, a famosa pressão hidrostática. Ela que vai favorecer essa troca de nutrientes com os tecidos. Porém, conforme vai saindo nutrientes pelos poros, os famosos capilares fenestrados, ela vai perdendo essa pressão hidrostática, devido à concentração de proteínas no interior desse vaso. Geralmente a albumina mais comum. Isso faz com que ela perca a pressão hidrostática e ganhe pressão oncótica ou osmótica. Essa pressão que vai favorecer uma reabsorção de fluidos com resíduos, ou seja, o que o tecido já não necessita mais, como também o CO2. Isso vai ser favorável para que os excrementos sejam retirados dos tecidos. Porém, nem tudo os capilares vão ser capazes de tirar esses resíduos das células ou dos tecidos. Claro que a pressão osmótica não é o suficiente. E agora, vai ficar resíduo ali nesse tecido? Não. Obviamente vai entrar outro sistema, o famoso sistema linfático. Ele que vai ali absorver esses excrementos que os capilares, através da pressão osmótica, não conseguiu absorver e vai posteriormente, lá na frente, jogar esses excrementos, esse líquido extracelular que ficou nos tecidos, jogar posteriormente no sistema venoso. Então, pessoal, com isso a gente acrescentou um pouquinho mais, um resumo a mais sobre o sistema cardiovascular relacionados à complacência, para a gente poder entender posterior uma regulação desse sistema vascular. Valeu?